Olá pessoal, meu nome é Maurício, sou acadêmico do curso de Administração da Universidade Federal de Santa Maria. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre consumo. Consumo, né? O que é o consumo? O consumo é toda ação, né, de desfrutar bens ou serviços, né? Agora, o consumo responsável, né? Qual é o conceito do consumo responsável? O consumo responsável é transformar o ato de consumir em uma prática permanente de construção da cidadania, né? Aí a gente pode enquadrar algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Como é que a gente pode fazer um consumo responsável? Como é que a gente sabe que está fazendo o consumo responsável, né? Se perguntando, né? O porquê que a gente vai comprar determinado produto ou adquirir determinado serviço, né? O que a gente vai comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e depois de a gente usar esse serviço, como é que essa pessoa que prestou o serviço vai descartar os materiais usados ou como a gente vai descartar o bem que a gente comprou, né? Isso são formas da gente fazer um consumo responsável. E dentro desses conceitos também a gente tem a questão do consumo inteligente. Consumo inteligente, né, é o que se considera as reais necessidades, né, os desejos e as condições financeiras, visando obter a maior satisfação possível, né, com o menor custo, né. Aqui a gente pode já organizar, né, com uma pirâmide de Maslow, né, como é que a gente vai realizar um consumo inteligente, né? Organizando numa pirâmide, né? Usando dando prioridade máxima para usar o que a gente já tem, a gente procurando depois pedir emprestado para uma pessoa próxima, né? Já que é um uso esporádico, já não é uma coisa que a gente vai usar tão frequentemente. Depois a gente vai poder trocar, né? A gente sabe que está tão em voga, né? Essas questões dos BRICS, né? De troca e cada vez mais tá em alta esse tipo de, de, de consumo, né? De troca mesmo, né? Alugar bens, né? Ferramentas, principalmente, a gente sabe também que hoje existe muitas, né? Essa cultura de fazer em casa, principalmente com a pandemia, né? Que a gente passou nesses últimos anos, esse costume da gente fazer pequenos serviços em casa e às vezes a gente consumiu uma ferramenta que era usada uma vez só. Então a gente pode alugar essas ferramentas em vez de comprá-las, né? Comprar produtos usados, bens usados, fazer você mesmo, né? Que entra agora no que acabei de citar, né? E em último caso, comprar esses produtos novos, né? Evitando assim que a gente gere um uso desnecessário, né? De matéria-prima, de recursos, né? E fazendo com que o nosso consumo seja o mais inteligente possível, né? Agora a gente vai entrar no que diz ao consumismo, né? O que é consumismo? O consumismo é quando a gente compra de forma exagerada, quando a gente não perde as estribeiras, falando de forma mais coloquial, assim, quando a gente compra produtos que a gente não tem uma necessidade imediata, ou que a gente já tem o produto em casa e às vezes nem sabe que tem e acaba por esquecer, ou que compra porque vai usar apenas uma vez e não tem a real necessidade de ter aquele produto, ou enfim, compra só para apreciar, para dizer que tem, né? Isso se enquadra no conceito do consumismo, né? Aqui a gente vem ilustra de forma engraçada, né, que o que é o consumo e o consumismo, né? O consumo ali no carrinho do supermercado, a gente vê as necessidades básicas do que a gente precisa ali, mais ali a questão da alimentação, da saúde, né? E no consumismo a gente tem o planeta Terra, né? Um mundo dentro do carrinho, né? Ilustra bem, de forma irônica, claro, o que é, né, o consumismo e o consumo, né? Agora sim, ó, a gente tem que entender que a gente vai estar em constante conflito, né? Do que a gente quer, do que a gente deseja adquirir, né? E o que os nossos recursos financeiros permitem a gente adquirir, né? E para isso a gente é muito necessário, né? Que a gente faça um planejamento, que a gente tenha pense de uma forma mais consciente, né? Para evitar cair na questão do consumismo, né? Que a gente acaba indo para um lado mais racional, né? Nessa parte do consumo, né? Ó,
Então, o que a gente pode planejar, como eu já havia dito antes, né? Consumir de maneira planejada e consciente não significa restringir os gastos e deixar de comprar. É fazer mais daquilo que é relevante para você e menos daquilo que é menos relevante para a sua realidade, seus anseios e sua família. Planejamento. Resumindo, a gente tem que planejar os nossos consumos, né? Evitar ser consumistas, né? Fazer consumos de forma inteligente, de forma planejada, né? Não nos restringir. A gente sabe que nós somos seres humanos, nós precisamos ter nossos agrados, né? As vantagens de planejar o consumo, né? É controlar o endividamento pessoal, né? A gente planejando esse consumo, a gente vai ter um controle, um grande controle do endividamento pessoal, que também a gente sabe que é um grande problema hoje, principalmente no Brasil, que grande parte da população está endividada, né? Auxiliar na preservação e no aumento do patrimônio, que a gente planejando o consumo, a gente vai evitar que a gente gaste de forma desnecessária e vai conseguir fazer aquela poupancinha, né? Eliminar gastos necessários, logicamente, foi o que a gente acabou de dizer. Utilizar os juros a favor, fazendo aquela poupancinha lá, a gente vai conseguir fazer uma reservinha e utilizar esses juros a nosso favor, né? E maximizar os recursos disponíveis, né? Que é, eu acho que o segredo, a grande sacada, né? Nossos próximos anos é que a gente tem que maximizar os nossos recursos, né? A gente sabe que os recursos são limitados e a gente vai ter que, como sociedade, como indivíduo, né, maximizar o uso desses recursos. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a atenção de vocês e até um próximo vídeo. Obrigado.